Olá, boa noite a você que nos assiste em mais um culto online. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça sobre a sua vida e sobre a sua família. Nessa noite nós iremos refletir um pouquinho acerca do nosso coração. E aqui eu já aproveito a oportunidade para lhe fazer uma pergunta. Diante de tudo que você tem ouvido e vivido até aqui, em especial nesses últimos meses em que foi declarada a pandemia, como está o seu coração? Eu vou até especificar melhor a minha pergunta. Como está o seu coração em relação a Deus e a sua palavra? A pergunta pode parecer ser óbvia, mas não é bem assim. Se nós pararmos para analisar, é inegável que, com o avanço da tecnologia, a propagação da palavra de Deus tem crescido, tem aumentado. Hoje nós temos ao nosso alcance infinitas possibilidades para ouvir a palavra de Deus, através de pregações, de reflexões, de estudos, lives, enfim. A palavra de Deus com a tecnologia tem tido alcances antes inimagináveis. Entretanto, em contrapartida, tem também aumentado o número de pessoas com coração angustiado, desanimado, muitos com pensamentos até suicidas. Então nós percebemos aí uma incoerência, porque a lógica seria: quanto mais se propaga a palavra de Deus, menos pessoas com dificuldades, com tristezas, com abatimentos deveria existir. O mal também deveria estar diminuindo, afinal de contas, a propagação da palavra de Deus tem se acentuado. Mas na prática, não é isso que a gente percebe. E é nesse sentido que nós iremos conversar hoje. E o ponto-chave da questão é o nosso coração. O nosso coração possui variadas formas de escutar e recepcionar a palavra de Deus. Durante a nossa caminhada, o nosso coração oscila. Há momentos em que iremos permitir que a palavra produza em nós frutos e há momentos que não. É por isso que lá em Jeremias, no capítulo 17, versículo 9, ele afirma categoricamente: enganoso é o coração e perverso, em outras versões diz, e corrupto. Quem o entenderá? E no versículo 10 vem a resposta: o Senhor esquadrinha o coração, ele prova os pensamentos, para dar a cada um segundo aquilo que cada um escolheu, segundo as opções de cada um, a estrada de cada um. Então, lá em Jeremias nós percebemos como que o nosso coração é enganoso, como o nosso coração oscila, e devemos estar atentos sempre ao nosso coração. Porque, como eu já disse, durante a nossa caminhada, ao receber a palavra de Deus, o nosso coração pode reagir de várias maneiras. E a palavra de Deus nos alerta sobre isso. E nós iremos ler, e eu já te convido aí a você estar abrindo a sua Bíblia, o Evangelho de Mateus, no capítulo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 13. E a palavra de Deus, nesse capítulo, fala inicialmente sobre a parábola do semeador. Uma parábola muito conhecida, mas que traz muitos ensinamentos para nós, no sentido de sempre analisarmos o nosso coração. A parábola do semeador vai do versículo 1 ao versículo 23. Depois o capítulo prossegue com outras parábolas, acredito que são mais 3 parábolas, que também tem no próprio capítulo 13, mas a do semeador é do versículo 1 ao versículo 23. Então, capítulo 13, do versículo 1 ao 23 é a parábola do semeador. Não podemos, devido ao tempo, ler os versículos todos. Eu vou ler com vocês dos versículos 18 até o 23, que são os versículos finais acerca da parábola do semeador. Mas antes, eu vou fazer um panorama do que está desde o versículo 1 até o versículo 17, para que você possa entender o fechamento dessa parábola, que é justamente dos versículos 18 ao 23.
Diz a palavra de Deus, logo no versículo 1 do capítulo 13 de Mateus, que Jesus saiu de casa e foi à beira-mar. Ao chegar à beira-mar, começou a se aproximar pessoas dele, formando uma multidão. E aí, diante dessa multidão, ele decide ir para um barco, se assenta dentro desse barco, e ali ele começa a contar para a multidão a parábola do semeador. E essa parábola eu peço para que você, posteriormente, após essa reflexão, quando for possível, para que você leia versículo por versículo atentamente, porque, como eu já disse, é muito rico e tem muito a nos ensinar. E nessa parábola, Jesus tenta mostrar justamente as mais variadas formas que o nosso coração tem de recepcionar a palavra de Deus. E que vai depender justamente dessa forma como o nosso coração recepciona, para a palavra produzir ou não fruto dentro de nós. Então Jesus começa mostrando essas várias formas, esses vários tipos de reações que o nosso coração tem diante da palavra de Deus. Ele começa a mostrar isso através da parábola do semeador. E ele começa contando para a multidão que um semeador saiu a semear. Ou seja, por onde esse semeador passava, ele ia lançando as sementes. E aí Jesus mostra 4 locais aonde essas sementes caíram. E justamente esses 4 locais é uma maneira simbólica de Jesus nos ensinar sobre as várias formas que o nosso coração tem de recepcionar a palavra. Então diz Jesus que ele saiu a semear, né, o semeador, e ele começou a lançar as sementes. Uma parte dessa semente caiu à beira do caminho. O que acontece? Chegou as aves, se aproximaram das sementes e comeram essas sementes. E o semeador prossegue lançando a semente e elas caem em outro local, num terreno pedregoso, em outras versões, em meio às pedras. E Jesus conta que ao cair diante das pedras, mesmo não tendo muita terra, a semente logo brota, porque a terra não era profunda. Então a semente ela brotou rapidamente, justamente pela terra não ser tão profunda. Entretanto, chegou o sol bateu nessas sementes, acabaram as queimando e secando. E aí Jesus prossegue dizendo que ele continua lançando as sementes e outra parte dessas sementes caíram no meio dos espinhos. Só que os espinhos cresceram e acabaram sufocando essas sementes. E por fim, Jesus conta que ao continuar lançando as sementes, outra parte dela caiu em terra boa. E ali sim, ao cair naquela terra boa, saiu uma boa colheita, deu ótimos frutos, porque elas caíram numa terra boa. Isso a gente vê do versículo 1 ao 9 do capítulo 13 do Evangelho de Mateus. E do versículo 10 até o 17, a gente percebe a narrativa de Jesus conversando com os discípulos. Porque após Jesus contar essa parábola, se aproximam dele e começam a conversar com ele, questionar porque ele falava em parábolas. E aí Jesus começa a conversar com eles. Olha, a vocês foi dado o conhecimento de entender os mistérios. A eles não. Eles me veem, mas não me percebem. Eles me escutam, mas não me compreendem. E Jesus continua conversando com eles acerca da maior parte das pessoas de sua época que infelizmente não compreendiam. Apesar de vê-los com os olhos naturais, apesar de ouvi-lo com os ouvidos naturais, não conseguiam entender quem ele era e qual era a sua mensagem. E tudo devido à dureza do coração. Então Jesus, do versículo 10 ao 17, continuando na leitura do capítulo 13 de Mateus, ele tem essa conversa com os seus apóstolos. E ao final, que é onde eu vou ler com vocês agora, do versículo 18 ao versículo 23, Jesus explica, porque a parábola ele usou de metáforas, de alegorias, né? Ele usou de simbolismos para trazer um ensinamento. E do versículo 18 ao 23, ele de fato explica
o que ele quer ensinar através da parábola do semeador. E agora eu convido a você para que nós possamos ler, né, a palavra do nosso Deus. Versículo 18. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Então vamos lembrar o que nós falamos. Lá na parábola, Jesus diz que o semeador lança semente e parte dela cai à beira do caminho. E o que acontece? Chega às aves e come aquelas sementes. E aqui no versículo 18, Jesus explica para a gente o que significa essa semente que cai à beira do caminho. E aqui ele é claro, essa semente é a palavra de Deus. A palavra de Deus permanece sendo semeada. Em todos os lugares, se nós pararmos para prestar atenção, nós iremos ouvir pregações, estudos falando sobre a palavra de Deus. Ela permanece sendo semeada. A questão é como o nosso coração recepciona. Então aqui Jesus está dizendo, olha, essa semente é a palavra do reino de Deus, a palavra que eu trouxe. As boas novas, porque o evangelho significa boas novas, que eu trouxe para vocês é sobre o reino de Deus. É sobre como que é a vida quando Deus reina, como são as relações como Deus reina. Então a semente é a palavra que eu estou trazendo para vocês, é a palavra de Deus. Entretanto, às vezes essa semente cai à beira do caminho. E quando ela cai à beira do caminho, vem as aves e come. Então, já quando Jesus fala à beira do caminho, ele está falando de uma primeira reação que o nosso coração pode ter diante da palavra de Deus. Ele deixa claro, ouve, mas não entende. E aí o que acontece? Vem o maligno e tira do coração aquilo que foi semeado. Assim como foi, né, na parábola, chega as aves e come, chega o maligno e retira. Então, o nosso coração diante da palavra de Deus, em algum momento da nossa vida, e eu digo isso não apenas para aqueles que ainda não tiveram um encontro com Deus, nós mesmos cristãos, dependendo do momento da nossa vida, nós podemos cair nessa, sem percebermos, nosso coração pode reagir dessa forma, da gente ouvir e não entender. E aí a gente pode pensar, mas por que eu posso não entender a palavra de Deus? Existem várias razões. Mas uma razão muito forte, e a palavra de Deus aqui nos direciona a isso, é porque a gente tenta ler a palavra, compreendê-la, entretanto seguindo a lógica do mundo. Se a gente para ler a palavra de Deus, seguindo a lógica do mundo, nós jamais iremos compreender essa palavra. Porque Jesus ele veio justamente trazer uma palavra que rompe com o sistema do mundo. Que rompe com costumes, com tradições, com práticas, que para o mundo pode ser até válido, para o mundo pode ter até algum sentido, mas diante da ótica do reino de Deus não tem. Então, se você ler a palavra de Deus usando a lógica do mundo, você vai estar ouvindo e jamais vai estar compreendendo. E aí você se torna um alvo fácil do maligno chegar e aquilo que foi semeado em seu coração ser tirado. Então, o nosso coração às vezes pode ser como um caminho, em outras versões de algumas Bíblias, como uma estrada, onde ao ouvir e não compreender, logo vem o maligno e retira aquilo que foi semeado. E nós precisamos pensar muito sobre isso. Existem muitas pessoas, e nós também, né, não estamos livres de passar por isso. Nós podemos cair nessa cilada de algum momento da vida a gente parar para ler e utilizar a lógica do mundo. Não é à toa que Jesus, lá em Marcos, no capítulo 2, versículo 18 a 22, também no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, versículo 16 e 17, e em Lucas, no capítulo 5, do versículo 33 a 39, ele fala sobre colocar vinho novo em odre velho, colocar o remendo de uma roupa nova num vestido velho, numa roupa velha. O que significa isso? Jesus quis dizer o seguinte, olha, eu estou trazendo para vocês a mensagem do reino de Deus.
Mas vocês estão querendo entender essa mensagem à luz daquilo que vocês aprenderam na religião de vocês, à luz daquilo que vocês ouviram a vida inteira. Vocês não vão conseguir, a mentalidade de vocês não vão mudar, a vida de vocês não vai ser transformada se você ler essa palavra, se você ouvir essa mensagem utilizando a lógica do mundo. Você tem que fazer uma suspensão dos seus pensamentos, de tudo que você aprendeu até agora e focar no que de fato a palavra de Deus quer lhe mostrar e quer lhe ensinar. E aí Jesus diz, mas vocês não estão fazendo isso. Vocês estão apegados à lógica do mundo, aos ritos das suas religiões, ao que vocês aprenderam. É a mesma coisa, aí Jesus, né, ilustra de colocar um vinho novo em um odre velho. O odre era um recipiente na época, né, que armazenava água e vinho. E um odre velho, o que acontecia se colocasse um vinho novo ali? O vinho novo ia fermentar e ia estourar o odre, porque ele já estava velho. Ou seja, não ia adiantar colocar o vinho novo, porque esse odre ia estourar e tudo que foi colocado ali iria embora. Então Jesus, eu estou dando a vocês, eu estou ensinando a mensagem do reino de Deus. E vocês estão querendo colocá-la dentro da sua mentalidade antiga, dentro da sua maneira antiga de ver a vida, de ver as pessoas, de ver a Deus. Não vai adiantar, tudo que eu estou colocando, tentando ensinar a vocês vai ser perdido. E a mesma coisa, né, de um remendo de pano novo numa roupa velha, a roupa velha não vai suportar aquele remendo e vai acabar realmente sendo destruído, vai acabar não suportando e sendo rasgado totalmente. Então nós temos que, diante da palavra de Deus, durante a caminhada da nossa vida, não permitirmos que o nosso coração seja como um caminho, uma estrada, onde a palavra chega, mas por não compreendê-la, vem o maligno e retira o que está no coração. E uma das razões da gente não compreender, repito, é a gente querer ler a palavra de Deus usando a lógica do mundo. Isso é uma coisa muito séria. E aí eu me lembro de dois personagens que é na Bíblia, que é Judas, um dos discípulos de Jesus, onde por não entender de fato o que Jesus queria ensinar, ele acabou traindo Jesus e por 30 moedas ele mostrou, né, ao Império Romano onde estava Jesus para que ele fosse preso. Na realidade, Judas era muito inteligente, mas ele, na mentalidade dele, como em alguns momentos alguns outros discípulos imaginavam, Jesus era aquele libertador bélico, queria chegar quebrando tudo, libertando o povo das garras do Império Romano, sendo que a reação de Jesus foi uma mensagem de amor, de paz, de solidariedade, de sensibilidade. E ele acabou se decepcionando porque ele olhava para Jesus, mas com a lógica que ele tinha de mundo. Não, a gente precisa ser liberto belicamente desse povo que nos oprime, desse povo, né, romano que nos oprime. E, juntamente também com a questão do dinheiro, ele acabou entregando Jesus. Então, ele tentou entender a mensagem de Jesus, a pessoa de Jesus, usando a lógica do mundo. Outro personagem, Ananias e Safiras, lá em capítulo 4 e 5 de Atos dos Apóstolos, que marca ali o início da igreja primitiva, diz ali a palavra no capítulo 4 e 5 que todos vendiam as suas propriedades e levavam um valor integral aos apóstolos e eles iam dividindo aquele valor segundo a necessidade de cada família. Chega Ananias e Safira, venderam a propriedade, como uma boa parte, né, fez, todos fizeram. E o que eles pensaram? Ah, não vamos mudar tudo não, a gente fica com uma parte pra gente e a gente dá o restante. Chegando lá, a gente diz que foi esse valor que a gente está dando foi o valor integral da venda. Só que quando chega lá Ananias e entrega, Pedro, iluminado pelo Espírito Santo, percebeu o que estava acontecendo e diz: por que você está mentindo para o Espírito Santo? Por que você está dizendo que esse valor é o valor integral, sendo que não é? Você já não tinha vendido, a propriedade não era sua, você tinha a opção de não entregar nada. Mas vim aqui lhe mentir. Aí na hora que Pedro acaba de falar, Ananias cai morto. Horas depois chega a sua esposa, ela repete o que tinha combinado com ele, que o valor que eles entregaram era integral, e ela também cai morta. Então pessoas que não entendem a mensagem do reino, que tentam pegar a lógica do mundo, Ananias avisa, o que tem eu pegar um pouco? É só um pouquinho, né? Então nós temos que tomar cuidado, porque o nosso coração pode às vezes ser como um caminho, uma estrada, onde ouve a palavra, mas por não compreendê-la, vem o maligno, vai
e retira o que foi semeado do nosso coração. Então Jesus aqui do versículo 18 a 19, ele ilustra que essa semente é a palavra de Deus que permanece sendo lançada, mas que às vezes o nosso coração reage como à beira de um caminho, como uma estrada. Ouve, mas não compreende. E muitas vezes não compreende porque quer usar a lógica do mundo para compreender o texto bíblico. E toda vez que a gente senta para ouvir ou para ler a palavra, o nosso posicionamento deve ser: Senhor, me ilumina. Que não seja o que eu quero, o que eu acredito, o que eu entendo, mas que o teu Santo Espírito venha iluminar aquilo que está escrito nas suas sagradas palavras. Que eu em nenhum momento venha ser envolvido pelo que eu acho, pelos meus achismos, pelas minhas vontades, pela lógica do mundo, pelas coisas que eu ouço aqui fora, mas que eu venha estar atento ao sentido, ao que o Espírito do Senhor quer dizer através dessas palavras. E nós temos, pastores muito capacitados que nos auxiliam nessa compreensão. Nós temos ótimos livros, dicionários que mostram o contexto em que aquele texto foi escrito. Não adianta nós lermos uma passagem da palavra de Deus sem analisarmos o contexto em que aquela passagem foi escrita. Isso tudo vai nos ensinar a compreender de fato o que Deus quer falar conosco. Mas a gente precisa se libertar da lógica do mundo para poder conseguir entender. Senão, nosso coração é como a beira de um caminho, de uma estrada, onde a palavra é semeada, ela é recepcionada, mas não é compreendida. E aí, seguindo, Jesus do versículo 20 a 21, continua explicando a parábola. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Se lembra lá o segundo local onde cai a semente, no meio de um terreno pedregoso, em meio às pedras? E lá na parábola Jesus diz o seguinte: logo brota, porque não tinha muita terra e a terra não era muito profunda, a semente logo brota, mas quando chega o sol, esse sol acaba queimando e secando a semente. E aqui Jesus explica, o que ele quer dizer com isso. O nosso coração pode ser, às vezes, como um terreno pedregoso. Nosso coração pode ser como pedras. Chega a palavra, a gente a recebe com alegria, entretanto, quando vem as tribulações, quando vem as perseguições, a gente logo abandona a palavra. A nossa fé logo mingua, porque a gente não tinha raiz. O nosso conhecimento acerca da palavra estava muito superficial. E as adversidades, as perseguições, tribulações faz com que a gente se esfrie diante de Deus e da sua palavra. O nosso coração pode, por vezes, ser como pedras. Jesus aqui, do versículo 20 a 21, explica. E como isso acontece, não é, meus queridos e minhas queridas? Às vezes a pressão da vida é tão grande que a primeira saída que vem na nossa mente é: Deus não está comigo. Deus não me ama. Por que Deus permite? Por que logo comigo? E a tendência natural é a gente abandonar aquela semente que um dia entrou no nosso coração, a palavra de Deus que um dia entrou no nosso coração. E nós precisamos parar para pensar muito nisso, porque existem muitas pessoas que recebem a palavra de Deus em seu coração, mas quando vem essas dificuldades, elas logo procuram um atalho para não ter que passar pelo Calvário. A vida de Jesus nos ensina, não há como evitar os momentos de cruz, não há como evitar os momentos em que a gente acredita que não vai suportar. Só que nós que recebemos a palavra e permanecemos com ela viva em nossos corações, a gente tem uma certeza. Não há como evitar as tribulações e perseguições, mas não passamos por ela sozinhos. O próprio Jesus nos ensina isso, que em todos os dias ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Deus, em uma outra mensagem eu falei sobre isso, acerca do sofrimento, ele está
nos nossos momentos de perseguições, em que passamos por perseguições, em que passamos por tribulações, Deus está no único lugar que Ele poderia estar, ao nosso lado, nos carregando, enxugando as lágrimas, nos fazendo acreditar que vamos passar sim, porque Ele é conosco. Mas não podemos deixar de passar, porque as dores da vida faz parte da nossa natureza humana. As dores vêm para justos e injustos, não há como evitar. Mas para aqueles que recebem a palavra e permanecem firmes, você passa por esse momento com dignidade, com paz no coração, porque você sabe que há um Pai do seu lado que te sustenta em todo momento. Só que aqui quando Jesus fala, ele é muito claro, ele diz, quando a semente cai em terreno pedregoso, é o caso daquelas pessoas que ouvem a palavra, recebem com alegria, mas diante das adversidades, míngua. Né? Igual lá na parábola, né? Quando ele fala do terreno pedregoso, chega o sol, queima e seca aquela semente. Então chega as tribulações, trazendo para a explicação, chega as tribulações da vida, as perseguições, e a pessoa vai desanimando. E nesse momento de pandemia, como nós temos sido perseguidos, como nós temos sido bombardeados, como as atribulações nossas têm aumentado. Mas não podemos deixar que o nosso coração reaja como espinhos, como um terreno cheio, como pedras, perdão, como um terreno pedregoso. Nós não podemos deixar que tudo isso que vem acontecendo e que tanto machuca nosso coração, tanto perturba o nosso coração, que isso venha fazer com que a palavra de Deus não produza mais fruto. Porque quando agimos assim, quando o nosso coração age como um terreno pedregoso, a palavra ela entra, mas ela não produz o fruto que poderia produzir em nós. E aí Jesus mostra essa segunda reação que o nosso coração pode ter diante da palavra dele que chega até nós. Nosso coração pode ser como um terreno pedregoso, impedindo que a palavra dê frutos devido, né, às tribulações, às perseguições que passamos. E aí eu me lembro de um personagem que é Pedro, né? Pedro, ele foi um homem que entre os discípulos é um dos mais estudados devido às suas mais variadas reações ao longo da sua caminhada com Jesus. E lá no capítulo 22 de Lucas, dos versículos 54 a 60, eu até anotei aqui para não esquecer, nós vemos um momento em que Pedro nega a Jesus 3 vezes. E diz ali, né, nesse contexto, que Jesus tinha acabado de ser preso, né? Judas o traiu, o entregou, ele foi preso, e de longe, após Jesus ser preso, Pedro foi seguindo Jesus para ver o que ia acontecendo com ele. E ao chegar lá no pátio do templo, diz que 3 pessoas o reconheceram, porque ele estava de longe, mas algumas pessoas o viram. E dentre essas pessoas, 3 o reconheceram como um dos que andavam com Jesus. E diante dessas 3 pessoas, o que Pedro faz? Ele nega, ele diz, não, eu nunca andei com ele, eu nunca estive com ele. E por que Pedro nega? É fácil a gente dizer, foi covarde, foi fraco. Ele nega porque ele é humano, um ser humano como nós. Ele nega porque diante da iminência dele também ser preso, dele sofrer, qual é a nossa tendência humana? É a gente fugir disso, é a gente não querer passar por isso. Então na mente dele, se eu disser que eu ando com ele, que eu sou um dos dele, vão me prender também, podem até me matar. Eu não quero passar por isso, eu não quero sofrer. Todos nós, no lugar de Pedro, acredito que nós iríamos reagir assim, ou pelo menos uma boa parte. Querendo fugir da dor, a gente nega, a gente se afasta. Mas nós não podemos ser assim. Diante das perseguições, das tribulações, nós precisamos permanecer firmes. Existem muitas pessoas por aí hoje que, com medo de serem mal compreendidas, cristãos e cristãs, com medo de serem mal compreendidos, com medo de passarem por algum tipo de retaliação, de ser perseguidos, se omitem. Não querem se posicionar. Não querem se levantar como profetas, e profecia no texto bíblico não é falar sobre algo que vai acontecer no futuro na vida de alguém, pode até acontecer, mas essencialmente a profecia no texto bíblico é você se levantar e condenar o que está acontecendo de errado.
É apontar, olha, isso não agrada a Deus, o que está acontecendo não é certo. Isso é ser profeta, é se levantar contra as injustiças e ser boca de Deus no meio das injustiças. E hoje nós vemos tantos cristãos com medo de serem perseguidos ou passarem por retaliações, enfim, ou passarem algum tipo de sofrimento, preferem ficar calados na zona de conforto. Nós precisamos nos posicionar. Onde há qualquer tipo de injustiça contra a vida de um ser humano, nós, cristãos e cristãs, precisamos nos posicionar. Cuidado, não podemos ir, aqui eu vou abrir um parênteses, não podemos sair indo pela cabeça da maioria, nem sempre a maioria está certa. Lembremos lá, vou dar um exemplo apenas na Bíblia. Vamos lembrar do que aconteceu com Jesus quando ele já estava prestes a ser entregue, que ele entra ali em Jerusalém, montado num burrinho, e ele é ovacionado, Hosana nas alturas. E mais à frente, esse mesmo povo que bate palmas para Jesus é o mesmo povo que grita, crucifica, crucifica. Isso é um sinal de que não é porque a maioria diz alguma coisa que essa maioria está certa. Devemos tudo analisar e colocar diante da palavra de Deus e ver o que Deus tem a dizer. Não é porque uma pessoa falou, um líder religioso falou, quem quer que seja que falou, um político que eu gosto falou, que necessariamente ele vai estar certo. Nós temos que usar a palavra de Deus como critério. E a palavra de Deus liberta, não condena. A palavra de Deus acolhe, respeita, não julga. E nós vemos tantas reações diferentes. Então nós precisamos sim nos posicionar, não deixar que as dificuldades da vida apague, retire essa semente que é a palavra de Deus que tem sido semeada em nosso coração. Senão a religião que a gente vive, ela é vã. Ela deixa de ser um sinal de compromisso com o reino e passa a ser apenas um espetáculo. Ah, eu vou ali na minha religião só para ser abençoado, só para minha casa ser protegida. Não. O cristão e a cristã, ele não se contenta apenas com o fato dele e sua casa estarem bem. O cristão e a cristã se incomoda e muito pelo fato da maioria não ter essa mesma bênção, essa vida digna que nós podemos ter em Cristo. E aí a gente luta para que os outros também tenham. Ah, eu não quero falar sobre política. A igreja, nós cristãos, temos que falar sim de política, meu querido. Não estou falando de partido político, não estou falando de líderes políticos, eu estou falando de política. O que é política? É uma ciência que visa trabalhar mecanismos para trazer o bem-estar social para todos. Então, se é algo que visa trazer o bem-estar para todos, os cristãos têm sim que falar sobre isso. Mas eu volto a dizer, não o que nós temos visto por aí. Um partido contra o outro, um grupo contra o outro, isso não é política, isso é politicagem. Política é o que pode ser feito para o bem de todos, independente de raça, independente de gênero, enfim, para todos, para que todos tenham uma vida digna. Temos sim que falar de política. Agora, igreja e Estado não. A igreja não tem que se vincular ao Estado. A igreja é independente, ela é boca de Deus na terra. Nós temos sim que falar de tudo que envolve, todas as coisas que envolvem o ser humano nós temos que falar. Mas se a gente se deixar abater pelas lutas, e é o que Jesus fala aqui, o nosso coração pode ser por vezes como um terreno pedregoso, que infelizmente diante das atribulações seca, a fé seca, míngua e não consegue mais produzir o que a palavra de Deus poderia produzir dentro dela. E é mais um alerta do Senhor nesse sentido. Cuidado, porque o seu coração às vezes pode reagir como pedras. E isso é algo realmente muito sério. E aí, continuando, quase terminando aqui a nossa reflexão, no versículo 22, Jesus continua explicando a parábola. Quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Se lembra lá do terceiro lugar onde a semente cai? É justamente no meio dos espinhos. A semente cai no meio dos espinhos, só que esses espinhos acabam sufocando a semente que ali
foi semeada. E aí Jesus deixa aqui claramente a explicação disso. É o caso daqueles que ouvem a palavra, mas a preocupação da vida e o engano das riquezas a sufocam. Né? Os espinhos ali sufocaram a semente. Aqui Jesus explica o que sufoca às vezes a palavra de Deus que há no seu coração. A preocupação desta vida. O engano, a sedução das riquezas pode fazer com que a palavra de Deus que foi semeada em seu coração, ela seja sufocada, fazendo com que você se torne uma pessoa infrutífera. Não é à toa que em Mateus 6, do versículo 25 em diante, Jesus fala sobre as preocupações dessa vida, né? Não andeis ansiosos com o que hás de comer, com o que hás de beber, com o que hás de vestir. Queridos, queridas, não é em vão que Jesus fala isso. Porque quando a gente deixa as preocupações falarem mais alto, a gente pode ouvir o que for a palavra de Deus, mas ela não vai mais produzir fruto dentro da gente. Porque toda a nossa atenção e toda a nossa preocupação vai estar voltado para as preocupações e não para a palavra. Então Jesus não diz isso em vão. Ele diz, olha, olhe para as aves, elas não são cuidadas. Quem dirá eu? Quem dirá vocês? Eu cuido de vocês. E nesse momento nós estamos vivendo, né, como as nossas preocupações têm aumentado. Preocupação com hoje e com amanhã, as dificuldades econômicas, dificuldades nos relacionamentos, dificuldades na área da saúde. Enfim, tudo se acentuou, mas não podemos deixar que essas preocupações nos sufoquem. Não podemos deixar que fale mais alto essas preocupações. Mateus 6, do versículo 25 em diante, fala sobre as preocupações da vida, e Filipenses 4, versículo 6, se não me engano, volta a dizer, não andeis ansiosos com coisa alguma, antes coloque todas as suas petições diante do Pai. E nós precisamos mais do que nunca, nesse tempo atual em que vivemos, não podemos deixar que o nosso coração seja como espinhos, onde esses espinhos acabam sufocando. E aqui a gente traz a resposta, a interpretação disso, deixar com que as preocupações da vida, que é o que Jesus fala, não deixe que as preocupações da vida e o engano das riquezas te sufoquem. É claro que a gente quer ter uma vida digna, é claro que a gente precisa de ter bens para nos auxiliar na caminhada, mas isso não pode se tornar algo que me sufoque, a ponto de eu ficar cego pelas riquezas. E a gente também tem visto muitas pessoas que quando recebem a palavra de Deus, o coração reage como espinhos. Como espinhos, como... e aqui Jesus fala, né, riquezas que acabam sufocando a semente que poderia brotar. Existem pessoas, a gente percebe, que acha que pode servir a Deus e a Mamon. Né? A palavra de Deus fala sobre Mamon, a questão do dinheiro. Não há como. Tem gente que acha que pode misturar tudo ali no mesmo pacote, sem qualquer escrúpulo, e aí a religião se torna um negócio. A religião, que deveria ser um meio para nos aproximar do Pai, se torna, na verdade, uma bancada de negócios. Existem muitos cristãs que estão permitindo que o seu coração em algum momento da vida reaja como espinhos, deixando que as riquezas da vida venham e falem mais alto, sufoque a palavra de Deus que há dentro do seu coração. E nós devemos sempre vigiar nisso. Porque quando Jesus fala dessas reações que o nosso coração tem, e ele usa esses 4 locais, beira do caminho, ou estrada, depende da versão da sua Bíblia, pedras, espinhos e terra boa. Quando Jesus fala desses 4 locais, ele está falando das 4 reações que o nosso coração pode ter. E essas reações que o nosso coração pode ter, pode acontecer em qualquer momento da nossa vida. Nosso coração não é uma coisa ou outra, nosso coração pode oscilar e a gente tem que estar atentamente analisando o nosso coração quando a palavra de Deus chega dentro dele, como que ele reage. Porque às vezes as mudanças externas na vida influenciam o nosso coração. Por isso que Jeremias, repito lá no capítulo 17, versículo 9, diz que o nosso coração é enganoso e corrupto e perverso. Só Deus esquadrinha e só Deus pode trabalhar e curar isso. Então significa que a gente tem que estar atento sempre às nossas reações. Não é porque já tivemos um encontro com Deus que o nosso coração vai sempre reagir de uma mesma maneira, não vai. E aí eu me lembro de Acã, né, falando sobre um coração como espinhos, tinham acabado de tomar lá no capítulo 6 e 7 de Josué.
os israelitas, né, tinham acabado de tomar a cidade de Jericó, venceram. Logo em seguida eles vão tentar conquistar a região de Ai. Só que antes, ao vencer, ao tomar a cidade de Jericó, Deus usa Josué para falar: olha, todos os bens que vocês encontrarem em Jericó, vocês não se apossem, não peguem para vocês. Todo ouro, prata, instrumento de ferro, de bronze, vocês guardam para colocar no tesouro do santuário do Senhor. Acã, deixando a riqueza falar mais alto, a vontade de ter riqueza, ele se apossa de alguns bens. O que ele pensa? Ah, o que custa? É só algumas coisinhas aqui que eu vou pegar. Poxa, o restante vai ficar tudo pro santuário do templo, pros tesouros, vai ficar tudo no tesouro do santuário do Senhor. O que tem eu pegar aqui uma peça ou outra? Poxa, é ouro, é prata. E ele vai e se aposta sem ninguém saber. E aí lá na frente, quando eles tentam conquistar a região de Ai, eles perdem. Muitos dos israelitas são feridos. Essa história você vê no capítulo 6 e 7 de Josué. E aí Josué, sem entender, chega a Deus: o que está acontecendo? Nós vencemos o povo de Jericó e agora aqui na região de Ai a gente perdeu, muitos foram até feridos. E aí Deus fala: olha, vocês não obedeceram o que eu falei, vocês se apossaram de algumas coisas. E aí Josué vai pesquisar a fundo e descobre que foi Acã que fez. Então Acã é um exemplo de um coração que seguia a Deus, mas que num dado momento da vida deixou com que a riqueza falasse mais alto. E acabou que a atitude dele trouxe consequências para o seu povo. Logo depois, claro, o povo se conserta e eles vencem. Mas algo que poderia ter acontecido logo de imediato é atrasado, porque infelizmente o coração de Acã se deixa levar, como a própria palavra de Jesus diz, né, pelo engano das riquezas. Cuidado. Por isso que a palavra de Deus diz que aonde está o seu tesouro, é ali que vai estar o seu coração. Nosso coração, dentro dele está o que nós colocamos de mais importante. O que nós temos colocado de mais importante? Né? Então Jesus diz que o nosso coração pode ser como espinhos. Recebe a palavra, mas depois se deixa levar pelas preocupações da vida e pelo engano das riquezas. E acaba que a semente que caiu no coração não produz o fruto. E por fim, no versículo 23, Jesus fala: e quanto à semente que caiu em terra boa, em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita, uns de 100, outros de 60, outros de 30. Queridos, esse exemplo de Jesus, esse lugar, esse quarto e último lugar onde cai a semente, Jesus explica aqui que esse seria o ideal, né? A semente que cai em terra boa. Deus sempre espera que o nosso coração seja como uma terra boa, que diante da palavra dele a recebe, a entende e por entendê-la produz bons frutos. E quais são os frutos que a palavra de Deus gera em nós? Os frutos do Espírito, que está lá em Gálatas, no capítulo acho que é 5, se eu não estou enganado. Paz, amor, mansidão e longanimidade, por aí vai. Só que só conseguiremos entender a palavra de Deus quando nós a ouvirmos com o coração. Não basta ouvir com os ouvidos naturais. Nós temos que ouvir a palavra de Deus com o nosso coração. E uma das falas de Jesus com os discípulos, né, do versículo 9 ao 17 do capítulo 13 de Mateus, anteriormente, antes de nós chegarmos a esse final aqui, Jesus fala sobre isso. Um coração endurecido pelas dificuldades da vida, pelos traumas, pelas tristezas, é um coração que dificilmente vai entender a palavra. Nós temos que, apesar de todo o cansaço, de toda a dificuldade, de toda a luta, parar, receber a palavra de Deus e ouvi-la com o coração, se derramando diante de Deus, querendo ouvir dele as respostas que só ele pode nos dar. Ninguém poderá nos dar a não ser ele, porque ele nos criou. E ele é que dá um sentido real para a nossa vida. E Jesus em todo tempo diz isso. Existem pessoas que me veem, falando do povo da época, me veem, mas não me percebem. Me ouvem, mas não me compreendem. E infelizmente, às vezes, até hoje, agimos assim. A palavra de Deus tem sido semeada. Nos 4 cantos do mundo tem sido semeada.
Só que infelizmente muitos estão escutando, mas não compreendem, porque não abre o coração para entender. E que nós possamos, diante dessa parábola, meditar sobre essas 4 reações que o nosso coração pode ter. Nosso coração pode ser como um caminho, uma estrada, onde a gente ouve, mas não compreende. E não compreende a palavra, uma das razões é porque a gente quer compreendê-la seguindo a lógica do mundo. Que possamos parar para analisar que o nosso coração, por vezes, pode ser como pedras, como um terreno pedregoso, que ouve a palavra, aceita, mas diante das perseguições, diante das tribulações, acaba minguando, a fé acaba minguando, e acaba que você se torna um praticante parcial da palavra de Deus. Nosso coração às vezes pode reagir como espinhos. A gente recebe a palavra, mas a gente se deixa levar pelas preocupações da vida, pelo engano da riqueza, e elas acabam, as preocupações e as riquezas, sufocando de tal maneira o nosso coração que a palavra ela não vai dar os frutos dentro de nós que ela poderia dar. E por fim, nosso coração pode ser como uma terra boa, e esse é o desejo do Senhor, onde a gente já recebe e com o coração aberto ela produz frutos, porque nós abrimos o coração. Que possamos vigiar o nosso coração, porque, como eu disse, nosso coração ao longo da nossa caminhada pode reagir de várias formas. Nosso coração pode reagir como pedra, como caminho, como pedra, como espinho, como terra boa durante toda a nossa caminhada. Nosso coração pode ser tudo isso ao mesmo tempo, mas que a gente possa focar para que o nosso coração seja sempre um local de terra boa, onde a palavra chegue e gere frutos no nosso coração. E aqui, para terminar, nós falamos aqui em todo o tempo sobre as formas como o nosso coração pode reagir diante da palavra de Deus. Mas tão importante quanto essas formas, para fechar, eu queria falar contigo sobre esse semeador. Quando Jesus conta essa parábola, ele conta essa parábola mediante aquilo que ele estava vendo acontecer no seu tempo. Com o Império Romano dominando ali os judeus, muitos deles começaram a passar por dificuldades. Muitos, de tantos tributos que tinham para pagar, não conseguiam pagar e muitos perdiam as suas terras. Aqueles que não perdiam tudo, ficavam com uma pequena parte da terra. E essa pequena parte nem sempre era a parte boa da terra. Então, quando Jesus fala desse semeador, a gente pode achar, poxa, mas que semeador é esse? Ele vai lançar logo na beira do caminho, logo no meio das pedras, logo no meio dos espinhos. Ele era um cara competente. Ele sabia que aqueles locais não eram os locais ideais. Ele sabia que ao lançar a semente ali poderia não dar resultado. Mas era o único lugar que ele tinha para semear. Então, quando Jesus também conta essa parábola, ele estava denunciando uma situação social e econômica de sua época. Ele estava falando do pobre camponês, que ficava com uma pequena parte de sua terra, e essa parte nem sempre boa. Ele tinha que sair semeando em tudo quanto era lugar, porque ele tinha que trazer o sustento para sua casa. E essa atitude do semeador fala muito aos nossos corações, meus queridos e minhas queridas. Ao mesmo tempo em que nós somos aqueles que recepcionam a palavra de Deus, nós também somos aqueles que devem sempre, em todo o tempo, semear. A atitude desse semeador fala muito ao nosso coração enquanto discípulos e discípulas que somos de Cristo. Em todo o tempo, devemos continuar semeando a palavra de Deus. Esse semeador, ele não tinha uma terra fértil. O que ele tinha era esses tipos de lugares para semear. Mas mesmo não sendo ideal, era o que ele tinha em suas mãos. E ele fez o que estava em suas mãos. O que ele podia fazer, ele fez. Ele semeou. Ele semeou sem ter a certeza do resultado. E por vezes na nossa caminhada, a gente prega a palavra e a gente não vai ver o resultado. A gente nem sabe se vai ter o resultado. Assim como aconteceu com o semeador, acontece com a gente. Então aquele semeador, ele não tinha certeza se ele teria algum resultado daquela semeadura. Mas com coragem, com esperança, com persistência, ele semeou. E assim nós também, como filhas e filhas do Deus Altíssimo, com todas as dificuldades, nós temos que, a partir daquilo que nós temos nas nossas mãos, nós devemos continuar semeando
na certeza de que no tempo certo, na hora certa, o Deus da palavra, o Deus da semente, Ele vai fazer ela brotar. Mesmo que não estejamos mais aqui para enxergar, mas essa semente, nós devemos permanecer com coragem, com esperança, mesmo sem ter certeza de nada, nós devemos continuar semeando a palavra de Deus, com palavras sim, mas essencialmente com atitudes, amando, respeitando, não julgando, porque infelizmente temos tido exemplos de cristãos que envergonham a palavra de Deus. A palavra de Deus é amor, acolhimento. A palavra de Deus é discipulado, é caminhar junto. E esse momento que temos vivido é um momento muito oportuno para revermos tudo isso. Como que o nosso coração reage ao longo da nossa caminhada diante da palavra de Deus que chega até Ele. E também como deve ser a nossa postura enquanto semeadores dessa palavra. A palavra de Deus é essa semente que nós, como filhas e filhos do Senhor, devemos permanecer lançando. Não importa o tipo de chão, não importa as circunstâncias, não importa se virá os resultados agora, mas que com a mesma fé, coragem e esperança que esse pobre camponês semeador teve, de lançar dentro daquilo que ele podia, que assim façamos em relação à palavra do nosso Deus. Porque essa é a semente que verdadeiramente germinará para toda a eternidade. E é com ela que devemos nos preocupar. Agradeço a vocês por mais essa oportunidade de juntos compartilharmos a palavra do nosso Deus. E que o Espírito Santo do Senhor permaneça falando ao seu coração. E que você depois possa ter esse interesse de ler com mais calma o Evangelho de Mateus no capítulo 13, em especial agora, que foi o objeto da nossa reflexão, do versículo 1 ao versículo 23 do Evangelho de Mateus. Vamos orar para terminarmos? Senhor nosso Deus, nós lhe agradecemos porque estar perto de Ti e da Tua palavra nos traz conforto, nos traz alento, também nos faz repensar sobre como temos conduzido a nossa vida até aqui. Obrigada por ser um Pai amoroso, acolhedor, que nos conhece e justamente por nos conhecer nos alerta, na expectativa de que possamos abrir o nosso coração como uma terra boa e deixar a sua semente, que é a Tua palavra, entrar e produzir os frutos para os quais ela foi semeada dentro de nós. Obrigada, Senhor, que o Senhor nos ajude a estarmos sempre atentos, enquanto pessoas que recebem a sua palavra no coração, mas que possamos estar atentos também na postura que nós temos como semeadores da Tua palavra, que em todo o tempo, independente das circunstâncias, como esse semeador da parábola, que possamos ser como ele, que possamos permanecer em toda a caminhada, semeando, porque Deus, essa atitude não é vã. O Senhor está à frente, a obra é sua, e o Senhor com certeza há de consumá-la no seu tempo. Essa é a oração grata que lhe fazemos, Senhor, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Agradeço mais uma vez a você que nos ouve, que vocês possam continuar conosco no próximo domingo. Nós temos a nossa EBD maravilhosa, com os nossos queridos pastor William e a sua esposa, nossa querida irmã Tamires, também o culto de domingo à noite, enfim. Estamos aqui e é com grande prazer que mais uma vez nós compartilhamos a palavra com vocês. Que Deus nos abençoe e até a próxima.